Olá, graça e paz para você que acompanha o canal Bíblia com Café. Que Deus esteja abençoando você em qualquer parte, aonde você estiver, que as mãos do Eterno estejam acompanhando você. Estou gravando aqui, amados, aqui no horário e está tendo muito movimento ali fora. E eu não vou parar o vídeo. Então ignore alguns ruídos que você escutar lá fora. A gente não tem um sistema de som, a gente não tem um estúdio ainda adequado, mas a gente vai fazendo a obra de Deus sem desculpa e sem murmuração. E Deus vai a cada dia proporcionar uma forma correta e equipamentos para a gente fazer a obra dele da melhor forma possível. Mas eu quero destacar para você a importância da gente meditar nas Escrituras como palavra de Deus. Porque se a gente meditar, a gente vai guardar e colocar no coração. Então eu trouxe para a nossa meditação um versículo encontrado, esse que está destacado de azul, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, que diz: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão que eu gosto muito. Queridos, Jesus estava discursando de uma forma que não estava massageando o ego de ninguém. Jesus estava falando de uma forma que não estava agradando a carnalidade das pessoas. Jesus estava dizendo: aquele que não beber meu sangue, que não comer a minha carne, ele não tem parte comigo, ele não entra no reino do céu, ele não pode ser meu discípulo. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E eu desafio você a ler todo o capítulo 6 do Evangelho de João e você vai entender. Mas o que é que eu estou querendo frisar aqui nesse momento? O que Pedro estava dizendo é que não tem para onde a gente correr. É que Pedro queria dizer: Jesus, tu és o único caminho, tu és a única solução. Não tem para a gente ir, não tem como a gente, não tem outra escapatória. Porque às vezes, cara, no decorrer do dia, no dia a dia, na lida da gente, a gente começa a querer encontrar outra solução, uma solução secundária na vida espiritual da gente. A gente começa a procurar outros deuses. E quando eu falo outros deuses, não é nem na questão de imagem de escultura, mas a gente começa a se apegar a uma vida alternativa. A gente começa a olhar para a vida cristã e a gente vê que parece que às vezes ela se torna quase impossível da gente seguir ela. Isso carnalmente falando, estou falando de forma de carnalidade. Quando a nossa carne já não quer mais se adequar ao projeto de Deus, às exigências, aos princípios de Deus, a gente começa a dizer: mas isso é pesado demais. Foi o que os discípulos disseram. Os apóstolos não, os discípulos disseram, os discípulos que ouviram esse discurso de Jesus. Então, quando Jesus discursou, falou aquelas coisas pesadas, aquelas coisas que o pessoal carnal não gostava de ouvir, Jesus se voltou para os 12, para os apóstolos, e disse: vocês vão querer também me abandonar? Vocês vão querer virar as costas para mim? Vocês vão querer sair do projeto? Aí foi quando Pedro respondeu. Diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro queria dizer: Senhor, tu és o único caminho que nós temos. Tu és a única solução. Tu és a única porta. Tu és o único salvador. Não tem como a gente ter um segundo plano, um plano B. Não, o Senhor é que é. Por isso que Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 6, que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém consegue chegar ao Pai a não ser por ele. Então tem que ser por Jesus. É isso que Pedro estava querendo dizer. Então, amado, que a gente venha a cada dia mais colocar o nosso coração em Deus, saber que dele parte tudo. De lá foi que ele enviou Jesus para nos dar a vida eterna. E que nós temos que dar o nosso braço a torcer, espiritualmente falando,
a gente tem que pegar a cruz, e por mais que às vezes a gente sinta, apesar da Bíblia dizer lá nas cartas de João que o mandamento dele não é pesado, mas carnalmente falando, às vezes a gente acha que é pesado porque a gente quer fazer as coisas do jeito, né, da que a carne quer, e os princípios de Deus. Aí a Bíblia diz que quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E não tem como a gente servir dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou ao dinheiro, ou ao mundo, ou ao pecado. Então fica essa mensagem para você que quer abandonar o projeto, para você que quer voltar atrás, que começou a olhar para os homens, começou a olhar para a liderança não tem se comportado do jeito que você esperava. Mas Jesus é o nosso referencial, não é o homem. Então, continue servindo a Deus, continue buscando o eterno de Israel. Continue fazendo a obra de Deus, não a obra de homens. O problema de muitas pessoas que se decepcionam na caminhada é que às vezes elas deixam de fazer a obra de Deus para fazer obras de homens, tradições de homens, e quando elas não têm o retorno, quando elas não conseguem aquilo que elas esperavam, que talvez fosse uma fama, uma casa melhor, um carro, bajulação, tapinha nas costas, aí essas pessoas se decepcionam. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor não será confundido. Então faça a obra de Deus e não a obra de homens. E lembre-se, só Jesus tem a palavra de vida eterna. Não adianta procurar refúgio em outro lugar, não adianta ter um plano B, não adianta ter uma vida alternativa, não. A vida é estar com Jesus. Que Deus abençoe você aonde você estiver, abençoe seu coração, dê a direção que você tanto precisa. Afinal de contas, lá em Efésios capítulo 5, versículo 17, diz que para a gente não ser insensato, mas para a gente procurar qual é mesmo a vontade do Senhor. Porque a gente só vai fazer as coisas corretas quando a gente saber qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. Afinal de contas, só Jesus tem as palavras ou a palavra de vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos guardando nessas horas finais da igreja aqui na terra.